Olá, o programa Viva Melhor está começando agora e eu te convido para ficar comigo aqui e juntos termos momentos de muito aprendizado e leveza também. Você já deve ter ouvido falar em animais em extinção por todo o planeta, né? Mas e as plantas que também correm risco de se acabar aqui neste mundo por conta, normalmente, das ações humanas? Mais de 600 espécies já foram extintas no planeta. Poluição, agricultura, mineração e a exploração intensa da flora são alguns dos fatores para que a escassez dessas plantas aconteça. Para conversar sobre esse assunto, hoje eu vou receber aqui no estúdio a bióloga Daniele Kutchenko, que é especialista no assunto. Fique com a gente, Viva Melhor está no ar. O Viva Melhor de hoje vai falar sobre plantas ameaçadas de extinção. E para conversar sobre o assunto, a gente está aqui com a bióloga Daniele Kutchenko. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Para falar sobre esse tema tão importante e que a gente sabe muito pouco, né? Qual é o problema? São várias espécies aí e eu acredito que sempre vem aumentando esse número aí. Qual é o problema da gente ter plantas em extinção também? As plantas, elas, de uma forma geral, quando a gente para pensar em plantas, não só aquelas que a gente tem um uso maior, que tem valor agronômico, existem plantas que também têm outros tipos de valores, né? Que seja madeireiro, seja melífera. Algumas elas produzem frutos que são atrativos, mas só que tem uma dificuldade maior de cultivar essas plantas. Então, e outras com uma atração que a gente chama de ornamental, que você olha para a planta e dá vontade de ter em casa. Então, existem vários fatores aí para que uma planta entre em extinção. O problema de plantas entrarem em extinção é que dentro de um ambiente, essas plantas elas têm valores ecossistêmicos. Elas exercem papéis muito importantes para aquela comunidade que ela está inserida. Então, algumas plantas elas servem para oferecer mel, oferecer pólen, oferecer vários recursos para insetos, frutos para animais. Então, elas oferecem frutos para pequenos mamíferos, para morcegos. Então, essas plantas, cada espécie inserida nesse ecossistema tem um papel. E quando dessas peças é retirada, vai fazer um efeito em cadeia. Perfeito. Me lembrou a cadeia alimentar, né? Dos animais, que a gente sempre fala dos animais, né? Sim. E por isso a problemática de ter animais em extinção. Com as plantas é a mesma coisa. É a mesma coisa. E quando você tira uma planta que tem um papel importante de um ecossistema, você pode, inclusive, tá ameaçando um animal que está em uma outra ponta da cadeia alimentar, entendeu? Pode interferir, então. Com certeza interfere. Na sobrevivência dos animais. Exatamente. Cada uma dessas peças são importantes. Então, quando existe a falta de uma delas, vai causar algum desalinho ali, né, nesse ambiente. A Daniele, ela até trouxe algumas plantas, né? A gente tem algumas imagens aqui de algumas plantas que estão ameaçadas de extinção. Sim. A maioria é por conta de ação humana mesmo? A maioria. Essa aí é uma das que eu falei, né? Que elas são bonitas, elas são vistosas. Lindas. E você quer levar para casa. Qual é essa? Essa é uma bromélia. É do grupo das bromélias. As bromélias, tanto quanto as orquídeas ou os cactos, que hoje em dia tá na moda, né? As pessoas querem ter cacto, quer ter sempre vive em casa. Tem que sempre tomar muito cuidado. Antigamente a gente via mais, hoje nem tanto. Mas
Era muito comum, quando você descia para o litoral, estava viajando, via pessoas vendendo essas plantas na beira da estrada. Essas plantas que não são de origem conhecida, que não são de viveiros, que não são de produtores, provavelmente foram retiradas da natureza. Então, quando essas plantas são retiradas da natureza, não há um controle populacional delas. Que para os animais a gente fala que é um mercado negro. Exatamente. É um mercado negro, né? Sim, só que nesse caso para as plantas. Para as plantas. Isso. Então essa é uma bromélia. Tem mais. E essa? Parece que a gente tem essa em Maringá? Essa não, ela é muito parecida, mas essa planta, essa árvore, ela ocorre só no norte do país. Essa é a Aniba roseadora. Ela se chama pau-rosa. Aqui em Maringá a gente tem É o ipê, né? O ipê, o ipê roxo. Essa planta, ela entrou na lista de espécies ameaçadas de extinção porque ela foi amplamente cortada, porque ela exala um cheiro muito gostoso. E através da extração da madeira, eles conseguem extrair o óleo essencial. E esse óleo essencial é muito valoroso. Inclusive para perfumes bastante famosos. Perfumes franceses, inclusive que a Marilyn Monroe utilizava. Então, aqui no Brasil, como ela entrou na lista de espécies ameaçadas, ela não pode mais ser extraída, mas existe mercado negro. Ou seja, você citou duas informações aí sobre essa rosa. Pau-rosa, isso. Você falou de óleo essencial e você falou de perfume. Sim. Então aí estão dois caminhos que quando não, quando não tem um manejo ou a exploração aí restrita, pode causar extinção. Sim, sim. São árvores que elas crescem muito. Tem uma altura muito alta, né? Elas são muito altas. E o ciclo de vida delas é mais longo. Então, quando você tem um ciclo de vida maior, fica um pouco mais complicado de você conseguir reproduzi-las com um curto espaço de tempo. Sim. Você precisa ter uma rotação de cultivo dessas árvores. E é super complicado você fazer isso, né? Porque você precisa, para uma árvore atingir uma maturidade em torno de 15, 20 anos, geralmente não há uma paciência para que isso ocorra, né? Certo. O Gustavo, nosso diretor, volta naquela imagem da árvore rosa, é uma anterior. Me fala uma coisa, uma árvore desse tamanho, né? A gente já ouve falar sobre o óleo essencial e perfume. Por exemplo, uma árvore desse tamanho, quanto de perfume ela consegue produzir? Deve ser muito pouco, não é? Bem pouquinho. O óleo essencial também, a gente já ouviu falar que para você conseguir ali uma gotinha, 2 gotinhas, você precisa, muita planta. Isso, muita planta, em torno de uns 100 quilos. E como é madeira... 100 quilos? 100 quilos para conseguir 10 ml. Caramba! E madeira também tem um processamento completamente diferente. E daqui do Brasil saíam tonéis e tonéis de óleo essencial. Nossa. Então imagina a quantidade de madeira que foi tirada. Ô Dani, conta uma coisa pra gente, mas como isso está sendo fiscalizado? Existe uma fiscalização? Como que é feito isso? A extração, como está sendo feita? Tem critérios, provavelmente. Existem. Quando uma planta entra na lista de espécies ameaçadas, ela não pode ser retirada da natureza, a não ser que você tenha uma liberação para isso. Tá. Os órgãos responsáveis pela fiscalização seria principalmente o IBAMA, que faz esse tipo de fiscalização, e alguns policiamentos, principalmente em região de fronteira. Então, a gente pode contar com a Polícia Federal, ou então órgãos estaduais. Mas quando se trata de Amazônia, que é um bioma muito grande, certo, e que faz fronteira com vários países, a fiscalização ela fica um pouquinho mais difícil. Até porque o ambiente é muito fechado. Sim, nossa. Então,
existe sim uma fiscalização, existem sim portarias que protegem essas espécies, mas existem também várias consequências, assim, vários problemas para ser transponidos, né, transpostos, né? Mas então isso só acontece quando entra nessa, né, essa planta, já estava ameaçada de extinção? Até então, até esse ponto, a exploração não tem pré-requisitos, ou a exploração não tem uma quantidade, um limite? Toda a madeira, principalmente quando a gente fala dessa espécie em específico, é uma madeira que ela é retirada para tirar o óleo e esse óleo é exportado. Então, existe mais filtros pelo qual ela passa, além do IBAMA, além da Polícia Militar. Entendi. Ou da Polícia Federal. Porque está sendo explorado por uma empresa em específico? Isso, provavelmente, né, para ser exportada. Certo. Mas, quando a gente fala de espécies madeireiras no total, no geral, elas também estão sendo fiscalizadas, principalmente do IBAMA, se são áreas permitidas, né, de que ela está sendo retirada, mas quando se trata de espécies ameaçadas de extinção, a gente tem sempre que ter um alerta vermelho. Apareceu espécie ameaçada de extinção, se essa pessoa não tinha uma licença para retirar essa planta, ela vai sofrer algumas... como se diz? Vai ser punida. Vai ser punida, né? Vai ser punida. Legalmente ela vai ser punida. Perfeito. Vamos seguir aí, a gente está mostrando algumas espécies que já são oficialmente ameaçadas de extinção. Essa daí é qual árvore? Essa é uma árvore que todo mundo já ouviu falar, mas que a gente conhece muito pouco. Pau-brasil. O pau-brasil, que está lá na origem, né? Inclusive do nosso nome, né? Dos brasileiros. A minha filha, ela está na 4ª série e é a fase que eles estão estudando sobre a chegada dos portugueses e já existia uma ameaça de extinção do pau-brasil naquela época, em 1500. Sim. De tanto que foi explorado. Sim, foi muito explorada. É uma madeira muito utilizada, inclusive até... de uma forma mais requintada para fazer instrumentos musicais, ela era muito visada. Mas só que ela era utilizada para tudo, porque era uma madeira muito boa, de qualidade. Além disso, ela, quando ela é cortada, ela tem uma resina bem vermelha, que lembra uma brasa. Por isso que é chamado de pau-brasil, que lembra brasa. Caramba! Ela existe ainda, porque ela só... Existe. Mas muito pouco. Ela, na natureza, é um pouco mais difícil de ser encontrada. Tá. E você vê uma ou outra em logradouros públicos. Às vezes você consegue encontrar na calçada. Pouquíssimos. Em alguns parques você vê. Mas só que é uma planta que a gente quase esqueceu. E ela tá aí. Né? Sobrevivendo depois de tantos... Muito sofrimento, tantos, né? Séculos de exploração, né? E que a gente precisa lembrar um pouco mais dela, né? Perfeito. A gente está conversando com Daniele Kutchenko, que é bióloga, e veio conversar com a gente sobre as plantas que estão ameaçadas de extinção e o que isso pode causar no planeta, né? Consequências para os animais e até para o ser humano também. Fica com a gente que a gente vai continuar esse bate-papo depois do intervalo. Voltamos com o nosso Viva Melhor. Hoje o assunto são plantas ameaçadas de extinção. Para conversar sobre isso, estou aqui com Daniele Kutchenko, que é bióloga e apaixonada por esse tema. Sim. Se formou aqui na UEM. Aqui na UEM. Mas eu sei que já viajou para tudo quanto é lugar, já fez mestrado, para entender um pouco mais desse assunto. Conta pra gente um pouquinho da sua formação. Eu acho que antes de chegar na minha formação acadêmica, eu tenho uma formação de vida, porque eu sou filha de pioneiros aqui da cidade de Maringá. O meu avô, Demetrio Kutchenko, ele tinha uma serraria que foi passada para os filhos. Então, o meu pai era madeireiro
E eu tive contato com a natureza desde muito nova. Brincando na serraria, a gente brincava no meio das toras, com as histórias que meu pai trazia. Às vezes ele levava a gente até o mato, onde era tirada a madeira, e ele explicava coisas sobre a natureza, sobre como a natureza funcionava, sobre os animais, como eles conseguiam sobreviver naquele ambiente hostil. Então, desde muito cedo, com esse contato, eu aprendi a ter respeito pela natureza. Que lindo! E quando eu cresci, eu quis continuar nesse caminho. E optei por ser bióloga. Que lindo! Linda sua história, Daniele. E é interessante, porque você viveu, nasceu, né, num ambiente ali que normalmente, assim, que são dos exploradores. Né? Empresas que exploram, pessoas profissionais que trabalham numa área que explora a natureza, né? Mas seu pai teve esse cuidado e tinha como um empresário, tinha esse cuidado e esse amor pela natureza. Sim, sim. Porque é um desafio, eu acho, né? Para conseguir incutir esse amor pela natureza em um meio que você está explorando e usando dela. Fala pra gente, porque você viveu isso. Sim, foram anos difíceis, não vou dizer que foi muito fácil, foi que não é todo bem mundo desafiador, que tem na essa verdade. consciência, né? Sim, o meu pai, como ele viveu muito na natureza, ele via que se as coisas fossem totalmente destruídas, não teria como reverter um dia. Olha, ele já tinha essa consciência. Já tinha. Então, ele sabia que eram os animais, que pegava semente, levava para outro lugar, onde a árvore iria crescer. Ou então que um animal dependia do outro, que existiam abelhas que polinizavam as flores para dar os frutos. Então, toda uma dinâmica ali na mata. E essa dinâmica, ela precisa existir para que a mata continue, né? E que sim, a exploração é negativa, mas por outro lado, a gente sabia que era um meio de sustento, né? Você sempre teve essa consciência? Porque o que eu ia te perguntar teve algum ponto que você se revoltou? Né? Porque você foi para o outro lado, o lado, né, como bióloga, de conservar, de manter. Mas como foi lidar com essa ambiguidade, né, entre explorar e cuidar? Eu não me revoltei, porque entra em uma área que também é um estudo de como o ser humano se relaciona com a natureza. Então, o meu pai, por mais que ele estivesse explorando e dependesse daquilo para sobreviver, ele tinha um respeito por aquilo, né? Então, não foi fácil. Mas ele plantou uma semente em mim. Ai, que legal! Então, assim, essa semente nasceu dentro de mim, de vontade de fazer mais, de vontade de conservar. E é o que me levou a fazer o curso de Ciências Biológicas. E desde o início eu queria estudar as plantas. Fiz por muito tempo estágio no herbário da UEM. Depois que eu terminei o curso, eu fui fazer mestrado em botânica na Universidade de Brasília, onde fiz um trabalho bem bonito de dispersão de sementes dentro do Jardim Botânico de Brasília, dentro da área de Cerrado. E depois eu fui para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro como pesquisadora e ajudar a escrever o Livro Vermelho da Flora do Brasil, que foi lançado em 2013, inclusive ganhou o Prêmio Jabuti no mesmo ano, e que hoje serve como um guia para as políticas públicas voltadas à conservação de espécies. Que lindo, Daniele. Parabéns pela sua história, né? Que mais empresários também têm essa consciência que seu pai teve, porque eu acredito, assim como os animais, né, eles estão aí, às vezes, eu acredito que eles estão aí para a gente utilizar, né, usar da melhor forma, né, seja como alimento, planta, seja como remédio, mas sempre com esse carinho e esse cuidado, né? Eu diria que a palavra certa para isso é consciência.
tudo que a gente tem consciência, que a gente sabe o que está fazendo, a gente tem um cuidado a mais. Lindo. Que lindo. Vamos continuar aí com as nossas espécies ameaçadas, né, de extinção. É a flor do pau-brasil. A flor do pau-brasil, que linda. É linda, ela é linda. Ela é pequena, né? Tá vendo a abelhinha ali do lado? Ela é pequena, mas só que ela é muito vistosa, é muito bonita. Sempre amarelinha com amarelinha vermelha. com vermelho, que sim. Linda, gente, que também está ameaçada, assim como o pau-brasil. Vamos pro próximo. Esse daí é a araucária. Araucária. Tá ameaçada? Sim. Ameaçada. E você sabe que tem vários projetos da araucária, né? Sim, a araucária espalhados tem. Aqui pela nossa região, acho que tem bastante, né? Tem. O plantio da araucária. Tem, no Paraná, em Santa Catarina. É uma árvore que ela foi muito cortada pelo valor madeireiro e também por perda de habitat, porque é uma planta que ela ocorre em regiões mais frias, no subtrópico, né? Então, é uma árvore que ela precisa ou de altitude, de regiões mais frias. Então, ela não ocorre em qualquer lugar, né? E muita perda de habitat, que é crescimento de área agricultável, crescimento de cidades, que foi comendo ali as matas e foi retirando essas espécies e ameaçando o lugar onde ela estava. E as populações, elas foram diminuindo. Ela tem um alto valor agregado, principalmente com o consumo do pinhão, que é tradicional na nossa região. Sim. Então, muitas famílias, hoje em dia, têm esse cuidado têm esse cuidado com a araucária, por conta do que ela provê, né? Que são as pinhas, que são os pinhões, né? E que gera lucro, gera economia, né? Para essas famílias. Olha aí, então, mais uma árvore importante aqui na nossa região, a araucária, que está ameaçada de extinção. Próxima. Essa aí é o cedro. É o fruto do cedro, que parece uma estrela, é a coisa mais linda. Linda mesmo. É um fruto bem lenhoso e é fácil da gente encontrar desse fruto no chão. Quando a gente vai caminhar ali pelo Parque do Ingá... Tem? Vira e mexe, a gente consegue achar. Ali tem cedro? Tem cedro. Árvore também de valor madeireiro, foi amplamente explorada. E hoje entrou na lista de espécies ameaçadas porque a madeira é muito boa, os madeireiros cortaram muito. E a população dela começou a diminuir. Então, é cada vez mais raro encontrar um cedro na natureza. Você citou o Parque do Ingá, né? Nós temos algumas áreas verdes aqui na cidade. Ali tem o Parque do Ingá, tem o Bosque 2. Tem plantas, todas as plantas são importantes, né? Mas existem, você falou do cedro que tem no Parque do Ingá. Sim. Tem outras espécies que estão ameaçadas de extinção nessas áreas aqui em Maringá? Possivelmente, possivelmente. Ou seja, a importância de manter e sempre deixar quietinha essas áreas. Exatamente. Aqui na cidade. É a necessidade de você manter áreas verdes dentro de perímetros urbanos, que é super raro. O Maringá é um modelo, né, de cidade por ter esse cuidado com as plantas. E com os animais também, né? Que quando a gente tem uma área verde conservada, você tem animais. Tem animais também. É importante a gente ter essa área conservada, a gente também conhecer. Então, aí que entra o trabalho dos pesquisadores, né? Muitos pesquisadores da UEM fazem levantamento florístico dessas áreas e fazer a identificação dessas espécies faz a gente saber o que tem lá dentro. Por exemplo, se nessa lista que eles levantam tem uma espécie ameaçada, opa, a gente tem uma espécie ameaçada aqui. Então, vamos fazer alguma ação para melhorar a população dela? Vamos coletar semente? Vamos fazer algo que possa melhorar essa característica dela de estar ameaçada, né? E tomar mais cuidado, claro. Dani, a gente está chegando no finalzinho aqui, temos um minutinho para encerrar. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente. Quando a gente pensa em espécies ameaçadas, a gente vem falando de grandes empresas, a gente vem falando de profissionais que exploram, né, comercialmente. Mas todo mundo pode fazer um pouquinho, eu acredito, né, para talvez manter esse verde.
Eu, por exemplo, eu acho que todo mundo deveria ter uma árvore para chamar de sua. Seja na frente da sua casa, seja em algum lugar. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que está assistindo a gente, como ela pode ajudar a manter não só as espécies em ameaça, mas como a nossa natureza, o nosso verde como um todo. Sim, eu acho que a palavra de ordem é consciência. Se você tem consciência do que você está fazendo, já é um grande passo para a gente fazer esse movimento de conservar. Consciência é você não comprar orquídea, não comprar bromélia, não comprar suculentas de uma origem que você não conhece, que não seja de um viveiro credenciado. Espécies que vêm direto da mata, possivelmente foi arrancada da mata. Evitar comprar móveis de madeira de lei, que a maioria dessas madeiras elas estão ameaçadas de extinção. Prefira móveis de madeira de demolição, por exemplo, né? Então, se quiser plantar uma araucária no quintal, na sua chácara, é sempre muito bem-vindo. Ter conhecimento de áreas verdes que estão bem preservadas, por exemplo, em área urbana aqui em Maringá, ou se você tem uma chácara ou uma fazenda que tem uma área de compensação, provavelmente vai existir árvores ou plantas ameaçadas lá dentro, que são essenciais, que são muito importantes. Então, esse é o meu recado para todo mundo. Perfeito, gente. Olha aí, recado maravilhoso. Espero que vocês aproveitem aí essas informações preciosas. Dani, muito obrigada. Eu que agradeço. E para vocês que estão com a gente, obrigado pela audiência. Até o próximo Viva Melhor.